convidar o gerente de projetos do CITES, senhor Alberjan Pinto, para apresentar os programas prioritários Indústria 4.0. Boa tarde a todos. Eu me chamo Alberjan Pinto, eu sou formado aqui pela Universidade Federal do Amazonas, em Engenharia Elétrica. Eu tenho mestrado em Engenharia de Produção, estou caminhando para um doutorado em Inovação Tecnológica. Obrigado a todos, a banca, o general, o seu Wilson, prazer, o deputado Alberto e demais membros do empresariado local e membros da academia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer algumas considerações preliminares, falando um pouquinho sobre o CITES. O CITES é uma instituição integradora, privada, que tem há 28 anos aqui no Brasil. Em Manaus a gente está há 9 anos, 11 anos. Estamos aqui desde 2009. Nós estamos alocados aqui onde era o antigo Instituto Gênios, aqui em frente à Suframa praticamente, na Avenida Açaí. Então, a gente está aqui hoje alocado bem próximo aqui da Suframa. Quando nós pegamos a coordenação do programa prioritário, isso foi no final de 2018, e aí a gente teve alguns entraves jurídicos, mas faz parte. A gente só assumiu no final de 2019, início de 2020. E aí veio a pandemia, em março, todo mundo em isolamento social, enfim. Mas, assim, esse trabalho que a gente vai demonstrar aqui para vocês foi um trabalho feito a quase 10 pessoas. Então, esse trabalho intitulado Tese Estruturante é o que a gente pensa como avançar na parte de coordenação do programa no tema Indústria 4.0. E esse trabalho ele foi debruçado em cima da resolução número 2, de 31 de 3 de 2020, que fala sobre os procedimentos e regras da aplicação dos recursos do Programa Prioritário e Projetos IPDI. O outro também que vale ressaltar é a questão da resolução do CAIS da Suframa, número 40, de 10 de 5 de 2018, onde fala da questão das disciplinas para elaborar um projeto elegível na Indústria 4.0, E, por fim, a portaria número 2091, de 17 de 12 de 2018, que fala da questão das metodologias. O senhor Bruno, da ABDI, eu não conhecia, falou muito claramente acerca da Indústria 4.0, e nós compactuamos com isso também. Ou seja, a Indústria 4.0 ela é uma jornada. Então, a gente, há 2 semanas atrás, nós queríamos fazer um evento presencial, mas, como eu já havia comentado aqui, que devido à pandemia não foi possível. Então, nós fizemos uma jornada da transformação digital em Indústria 4.0 há 2 semanas atrás. Foi um evento online, onde nós passamos uma semana fazendo apresentações com membros aí das indústrias, presidentes, vice-presidentes, pessoas que trabalham com a transformação digital, para que também nós viéssemos calibrar esse conhecimento para que a gente viesse a apresentar aqui para a comunidade. Então, esse trabalho ele foi pensado para a gente apresentar exatamente para apresentar a Indústria 4.0 para o ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a gente tem esse trabalho, ele não visa simplesmente as indústrias, ele visa um pouco mais além das indústrias. Ele visa, por exemplo, a gente trabalhar com ICTs, a gente trabalhar, por exemplo, com empresas do varejo, na parte de saúde, e assim, ele visa muito mais do que simplesmente somente as indústrias. Esse programa ele visa entregar políticas públicas. Depois a gente vai mostrar, quase no final, um slide que vai demonstrar exatamente o que a gente quer. A gente não quer simplesmente fazer um trabalho por fazer, a gente quer entregar, deixar um legado. Como o general bem colocou,
E o CITES compactua com isso, general. A questão da redução das desigualdades, o trabalho, por exemplo, nos interiores, né? Cursos de profissionalização, de profissionalizantes. Por exemplo, eu sou uma pessoa que vim do interior. Eu nasci em Benjamin Constant, lá no Alto Solimões. Então, uma pessoa mais do que eu para querer trabalhar no desenvolvimento da região não tem. Então, eu escolhi, inclusive, esse lugar para me viver, né? Tive, como eu já coloquei em alguns outros eventos, oportunidade de morar fora, né? Conheço alguns outros centros, mas assim, eu gosto daqui, como diz o Belo Caboclo, o me gera aqui não sai daqui. Então, eu escolhi essa terra e é nela que eu quero ficar. Então, eu quero realmente que esse programa, que as 5 instituições realmente entreguem valor. Então, o papel do CITES não é simplesmente desenvolver projetos de P&D. A gente quer ser realmente um articulador, um co-executor, né, dentro desse processo e trabalhar para deixar o ecossistema conectado, obviamente gerando resultados. Então, o nosso papel é esse. Tá? Aqui a gente tem alguns tipos de projetos que isso aqui estão de acordo com a linha do que estava no edital, ou seja, nós temos 6 temas, né, que vão desde a manufatura enxuta. A gente tem visitado um grande número de empresas e nós temos observado que para você passar pelos níveis da jornada da indústria 4.0, você tem que primeiro conhecer os seus processos. Você tem que trabalhar a base, né? E como que significa trabalhar a base? Estudar e entender um pouco da manufatura enxuta, né? Que significa os 5S, reduzir os desperdícios, que são aquele trabalho de base que a gente faz, que aí sim, se você tiver essa consciência, o processo de integração, testes BEDs, prototipagem, desenvolvimento e soluções integradoras, e a parte de capacitação, que é o item 6, também você vai ter, nessa jornada, ela vai ser mais, você não vai ter tantos problemas para passar por ela. Quando nós pensamos no processo da indústria 4.0, da jornada 4.0, não tem como a gente passar e entender o que realmente o ecossistema precisa. Resultados, né? Como o Bruno bem colocou. Não adianta nada eu colocar um investimento naquele programa, naquele projeto, se realmente eu não vou ter resultado. Então, esses pilares, vamos dizer assim, resultados e benefícios para as empresas, ele passa por esses 3 temas. Questão de governança e transparentes e inteligentes, fabricação e produção inteligente. Esses são os resultados. Para que eu venha ter esses resultados, o que eu preciso? Eu preciso ter os pilares itinerantes, que é o quê? A gente viu, por exemplo, no processo, por exemplo, de webinário, quando a gente lançou o programa, um exemplo da Bosch. A Bosch, ela precisou investir em pessoas. Ela não saiu simplesmente automatizando processos, ela não saiu simplesmente fazendo uma melhoria no seu warehouse, no seu controle de qualidade. Não, ela foi trabalhar as pessoas. Porque, inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar essa metodologia, não simplesmente fazer projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação por fazer. Você tem que entender, e isso passa por todo um processo de entendimento, de estratégias da própria corporação, para você entregar valor. Então, um exemplo desse foi a Bosch. Tem um outro exemplo, por exemplo, de um cliente nosso, que eles estão desautomatizando os processos, general. Por quê? Porque eles viram que a necessidade do mercado era flexibilizar as suas demandas de produto. Então, ela passa por um processo de maturação e entendimento que o próprio mercado ele puxa e as empresas precisam se adequar. Então, assim, a gente tem observado que esse modelo é um modelo assim que, obviamente, que o futuro, né, a gente vai passar ele por algumas etapas, e por isso que eventos como esse são de fundamentais importância, como o que nós tivemos na semana passada, para entender realmente os ciclos que os programas prioritários estão passando, para que a gente venha aprender e venha melhorar cada vez mais. Então, assim, e passa para essas empresas trabalharem também as tecnologias habilitadoras, ou seja,
Para que eu venha ter resultados expressivos, para que eu venha ter empresas e processos inteligentes, eu tenho que passar por esse processo. Então, a gente está falando ali de manufatura aditiva, computação em nuvens, blockchain, realidade virtual. E o CITES tem trabalhado, né, ao longo de todo esse processo, soluções disruptivas mesmo. Né? Por exemplo, nós trabalhamos numa solução, general, na linha de blockchain, que, só para falar aqui bem rapidamente, não é do programa, é um case do CITES, né? Por exemplo, para trabalhar a questão da digitalização dos papéis. Porque você sabe que algumas empresas elas não vão guardar, por regulação do MEC, elas não vão poder guardar isso em arquivo morto. Você vai ter que colocar digitalmente. E vai ser guardado por não sei quantos anos. Então, essa empresa ela procurou o CITES para a gente trabalhar soluções na área de blockchain para desenvolver essas soluções. Falando um pouco da metodologia, não é inteligência artificial, é metodologia de inovação aberta, a gente tem algumas etapas, né, que a gente trabalha, que vai desde a parte do diagnóstico, sabedoria 4.0, aí o mapeamento, que é o roadmap de projetos, por exemplo, quando você identifica, quando o cliente tem uma identificação, ou você, com a sua expertise, identifica, você faz aquele roadmap de projetos, e é onde você vai, com todo o teu ecossistema mapeado de startups ou parceiros, desenvolver a melhor solução para entregar para aquela empresa. E aí você passa pelos processos, pelos projetos de P&D, e aí a gente também, uma das vertentes do Programa Prioritário 4.0, é entregar não simplesmente somente projetos, mas que aqueles projetos venham virar um produto e que aquele produto venha também trazer um grande número de empresariados para poder spin-offar e aí o ecossistema ganhe com isso. Bom, esse nível de maturidade que nós estamos trazendo é o modelo de maturidade da Acatec. Tá? A Acatec ela é um sistema, ela é uma academia de engenharia que fica na Alemanha. Tá? A gente vai passar muito rapidamente, porque realmente é uma apresentação bastante técnica, mas assim, a gente quer aprender com os melhores. Né? E assim, e por que não trazer esse conhecimento que já funciona lá pelos alemães para cá, para a nossa região e agregar valor ao nosso conhecimento local? Então, a gente pensou nisso e a gente está fazendo uma parceria com o pessoal da Acatec para a gente tentar desenvolver esse mapeamento que o Bruno colocou aqui. O que significa esse mapeamento? É você entender, aí tá, todas as etapas, né, dos estágios de mapeamento, é você entender aonde que essa empresa está hoje dentro da jornada 4.0. E aí você pega esse conhecimento e aí você faz um planejamento, dizer aonde que eu estou e para onde que eu quero, olhando não simplesmente demandas parciais, como a gente ouve muito dentro das indústrias. Às vezes, a pessoa quer fazer um determinado projeto dentro da área de engenharia, o outro dentro da área de qualidade, e muitas das vezes esses projetos eles não se convertem, e eles não agregam valor para a operação. Muitas das vezes a estratégia da empresa é outra. Então, essa metodologia que passa por todas essas etapas, desde a inicialização, kickoff, análise e finda com o roadmap dos projetos, que é exatamente o que as empresas já muitas vezes oferecem para nós. Olha, eu quero fazer essa solução aqui, eu tenho uma solução, eu quero desenvolver. Então, essa metodologia ela traz um pé atrás, meio pé para trás, e dizer o seguinte, olha, realmente, essa tua solução, ela vai agregar valor à tua operação, porque ela está pensando de uma maneira geral. Aqui a gente tem, olhando, né, a questão da indústria 4.0, a computarização e a conectividade ela ainda não estão dentro da indústria 4.0. Então, nós temos feito um trabalho muito forte de visita nas indústrias, e a gente tem mais ou menos uma estimativa entre 65% a 70% das empresas daqui do PIN, para a gente ver a questão da oportunidade que nós temos, elas estão entre o nível 1 e 2. Ou seja, essas empresas elas não estão ainda, elas estão ainda na indústria 3.0. Então, esse é um trabalho que não é só do CITES, é um trabalho de todo o ecossistema, né, de todo o empresariado, principalmente também da SUFRAMA, que está nos dando muito apoio, para que a gente venha trabalhar esses outros pilares,
que é ver, entender e estar preparado, e aí auto-otimização, que são aquelas fábricas que nós chamamos fábricas no escuro. Né? Olhando a questão, por exemplo, dos recursos dentro dos níveis, né, a gente tem aí algumas estratégias dentro da própria maturidade para que a gente venha entregar os valores que as empresas precisam. Então, a gente tem aí os recursos, né, a gente tem os níveis para a indústria 4.0, a cultura da empresa. É importante a gente observar esses níveis para que o processo de maturidade, o processo de jornada da transformação digital, ela venha se efetivar. Aqui a gente tem um pouco da metodologia, né, que explica como que a gente pode traçar as métricas e os resultados. Aqui são questionários, né, que a gente faz. Eu vou passar aqui um pouquinho. Aqui. Então, a gente tem, basicamente, com esse trabalho, o diagnóstico, né, que a gente faz, e aí a gente cruza esse diagnóstico, que são perguntas em torno de 200 questionários, né, isso passa por visitas técnicas, observações, questionários, enfim, e aí a gente também faz uma estratégia organizacional, que o objetivo é a gente sair com esse roadmap 4.0, e esse roadmap que vai ser transformado em projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aqui a gente tem bem rapidamente a necessidade, né, os níveis. Vou passar aqui. Aqui são as linhas, né, de atuação do programa. Aqui a gente já fez um trabalho preliminar, isso aqui não é em Manaus, tá? A gente vai trazer isso aqui para a nossa realidade de Manaus, mas a gente já mapeou algumas startups por áreas de atuação. Então, a gente tem ali IoT, sensoriamento, a parte de energia, Big Data, a inteligência artificial, robótica, energia e outras. Aqui já é pelo nome das empresas. Tem uma plataforma também que as empresas vão poder utilizar para saber exatamente como que ela está em relação aos seus competidores. Isso é importante, é interessante essa plataforma, porque você faz um questionário lá, e aí ela vai te dizer, em relação àquele seu segmento, em relação àquela tua competição, como é que você está em relação à indústria 4.0. Obrigado. Passando rapidamente aqui pelo tempo, deixa eu só passar aqui. Então, como eu falei no início para vocês, o CITES ele não quer entregar simplesmente projetos de P&D. Ele vai além disso. Tá? Então, aqui, esse portfólio de projetos, ele pode nos mostrar, aqui em cima, a parte da formação e desenvolvimento de novos negócios. Ou seja, o programa prioritário, ele também foi desenhado e foi pensado para que a gente venha ter foco em soluções que isso possa se transformar em empresas, tá? Dentro do ecossistema. E o item 3 aqui, projetos de desenvolvimento para o ecossistema da indústria 4.0, para fortalecer também o empreendedorismo. E o do meio, que são os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas linhas manufatura, integração e aqueles temas que estão lá na legislação. Então, a gente quer entregar não só projetos de P&D, a gente quer entregar também políticas públicas que passam por essas estratégias. Muito obrigado. O CITES, né, se coloca à disposição, nós estamos com o stand aqui fora, né, para caso a gente tem, inclusive, só aproveitar aqui para o final, na semana que vem, a gente vai ter, no dia 15, um evento, um webinário, né, que a gente vai estar conversando sobre transformação digital, indústria 4.0, e vai estar sendo divulgado nos principais meios de comunicação. E também, nós estamos também com o site, né, www.ppi40.cites.br, para onde a gente vai informar exatamente quem quer ser investidor, quem quer ser executor e entender um pouco sobre o programa prioritário. Mas nós estamos aqui para esclarecer potenciais dúvidas. Muito obrigado, a atenção de todos. Muito obrigada pela sua explanação.